Tô gravando live. Depois eu falo contigo, tá? Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos começar mais um momento de live. Para quem já está participando comigo aqui, saiba que essas lives é um momento que eu tiro para que a gente possa estar conversando, se aproximando mais, trocando ideias. E eu tenho feito alguns temas de live com assuntos bem relevantes, principalmente para quem é da área de saúde, para quem quer melhorar nos seus negócios, sabe? Isso veio através de uma motivação de conversar com vários colegas dentistas, que afinal me seguem aqui no Instagram também, alguns colegas pessoalmente, se reclamando, inclusive, da profissão, né? E se reclamando também de não saber usar a ferramenta hoje das redes sociais. Então, quem quiser deixar comentário, gente, pode comentar, eu vou fixar aqui o comentário, a gente vai falar sobre vou botar dicas, né, que me ajudaram aqui no Instagram. Ajudaram a crescer no Instagram. Deixa eu fixar aqui. Outra coisa que eu tenho pedido para quem está participando das lives, se vocês, às vezes você está me assistindo, não por exemplo, é somente um seguidor, não necessariamente dentista, mas se vocês quiserem achar interessante compartilhar esse conteúdo para algum colega, primo, amigo, dentista, manda um aviãozinho aí para umas 3 pessoas, que eu tenho certeza que isso vai ajudar muita gente. Afinal de contas, eu acho que se a gente tem um conteúdo bacana e de valor, que pode estar mudando a vida das pessoas, esse é a minha intenção aqui nessas minhas lives, tá? Então, eu quero começar falando para vocês que a gente precisa, em primeiro lugar, entender que a gente tem que ter constância. Essa é a primeira dica, constância. Constância em quê? Em aparecer aqui tanto nos stories, em ter um conteúdo para postar no feed e, de preferência, fazer Reels. Hoje, nós sabemos que aqui a rede social, principalmente o Instagram, ela entrega muito no formato de Reels, tá, gente? Então, os Reels fazem muito sucesso. Às vezes a gente precisa de um Reel só para poder gerar um engajamento espetacular, tá? Então, a dica que eu dou é constância. Outra dica sobre a constância, principalmente nos stories, gente, é a gente criar no stories uma historinha mesmo. Afinal de contas, o stories é uma historinha da nossa vida, como se fosse uma novela. E é claro que essa historinha da nossa vida, ela precisa conectar com as pessoas. Eu estou sempre batendo nessa tecla de que aqui a gente nos relacionamos com pessoas e, consequentemente, aquela pessoa entende e vai te atrair, ela vai querer, na realidade, se conectar contigo e fazer negócio contigo, vamos pensar dessa maneira, tá? Então, a gente precisa ter, em primeiro lugar, para engajar bem aqui, né, na rede social, constância. O history, ele precisa ser uma sequência de histórias. Então, por exemplo, não adianta tu abrir teu history de manhã falando que tu tá, falando de uma promoção, por exemplo. Não. O history pela manhã, tu tem que contar uma história de manhã, o que tu faz, o que tu tá acordando, tomando teu café da manhã. Se tu tem filho, tu pode mostrar teus filhos. Se tu tem cachorro, tu pode mostrar teus cachorros. Se tu vai pra academia, tu pode mostrar tua academia, né? Tudo que tu tá fazendo pela manhã. Depois eu sempre mostro, eu na minha rotina de saindo de casa, tomando café, depois indo treinar, depois vindo para a clínica fazer os atendimentos, né? Quando eu volto para a clínica, volto e sinalizo que eu tô na clínica fazendo os atendimentos. Isso tudo é uma história, como se fosse a novela da nossa vida, tá, gente? E a gente vai contando isso no decorrer do dia a dia. Ah, não, se eu abrir, por exemplo, meu stories hoje, passei o dia todo sem aparecer no stories, eu vou abrir só de noite, eu não vou dar bom dia e nem vou mostrar um café da manhã. Eu vou dar boa noite e vou falar o porquê que eu só apareci à noite, tá? Então, a gente tem sempre que entender que a gente está se conectando com pessoas. A gente precisa ter um conteúdo constante, fazer uma produção de conteúdo constante, né? Afinal de contas, é uma rede social que a gente gera essa conexão. Então, a gente precisa conectar, engajar, atrair novos públicos qualificados, né? E elevar sempre o nível de consciência dessa pessoa que está te seguindo. Então, o que eu falo em elevar sempre o nível de consciência das pessoas que estão me seguindo? Então, vocês que estão me assistindo agora,
eu estou entregando conteúdo de valor para vocês, que eu vou melhorar o nível de vocês. Pô, Tágila é dentista, mas ela consegue atrair público, né, cliente para ela lotar a agenda dela através da rede social. Semana passada, por exemplo, semana passada não, gente, todos os dias eu atendo paciente que vem buscar serviço odontológico comigo pela rede social, tá? Por quê? Porque aqui eu falo do que eu faço, eu mostro o que eu faço. Tem a maneira que eu tenho de me apresentar. Aqui é uma vitrine, beleza? O nosso feed também tem que ser alimentado, de preferência diariamente, e um feed, vamos dizer, criativo, um feed que chama atenção. A mesma coisa no Reels, tá? O Reels precisa ser criativo e que chame atenção. É difícil? É difícil, gente, porque nem todo dia a gente está com inspiração, né? E, por exemplo, o meu, que é na odontologia especificamente, que é algo muito nichado, né? Às vezes a gente fica um pouco, o que eu posto hoje, o que eu falo hoje? Mas precisamos fazer isso de uma maneira constante e diariamente. Consequentemente, a gente consegue, as pessoas conseguem dar um pouco mais de valor para ti, para o teu negócio, né? E elas conseguem se conectar contigo, entender o que tu faz e isso gerar venda, vamos dizer assim, tá? Uma outra coisa, gente, muito importante é ter todo esse perfil, já na segunda dica agora. Então, a primeira dica é constância, tá? A segunda dica é ter um perfil totalmente estruturado. O que é um perfil estruturado? Aquilo que eu falei para vocês, a estética do nosso perfil é a vitrine da nossa loja. Então, uma loja que chama atenção é uma loja com uma vitrine super bonita e organizada, né? Tu vai olhar e, poxa, tu tem vontade de parar e tu tem vontade de entrar. A mesma coisa é o nosso feed no nosso Instagram. O feed do nosso Instagram é uma vitrine. Vitrine de que tipo de loja? É uma loja que vai ter um ticket elevado? É uma loja que quem vai me consumir são pessoas que vão ter um consumo de um valor maior? Ou então não, é um público mais C e D? Então tudo isso tem que saber qual público que tu quer atingir, para as tuas postagens serem feitas voltadas para aquele público, certo? Então a gente sabe que um público classe A, ele não liga muito, ele não olha muito um feed muito bagunçado, né? Sem muita conexão, sem muito contexto, usando só uma cores mais sóbrias. Tudo isso tem uma linguagem para a gente apresentar, né? Então é uma pessoa mais exigente. Ao mesmo tempo, essa pessoa ela quer saber do teu lifestyle, o que tu faz, onde é que tu anda, o que tu come, para realmente aquilo conectar com o valor que ela acredita, beleza? Tem que chamar a atenção sempre esse feed, criar um desejo por aquele produto, né? E a maneira como tu vai gravar teus stories e teus reels, fazer com que tu convença aquela pessoa de aquilo que tu tá oferecendo é bacana, é importante para ela. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Deixa eu pegar uma água aqui. Está sem água. Eu vou dar um exemplo sobre o meu tratamento com o aparelho Invisalign. Então, eu boto no feed algo mais parado, tá? E aí, quando eu abro no Stories, eu consigo conversar com o paciente, explicar por que o Invisalign é um aparelho totalmente estético, um aparelho mais tecnológico, por que é um aparelho que funciona mais rápido. Aí eu vou conversar com o meu cliente. Então, ele me olhou no meu feed, viu que o meu feed é bacana, que está estruturado, consequentemente, ele está assistindo meus Stories e ele viu que aquilo ali deu uma conexão. Ele conseguiu entender aquele produto. Então, eu atraí ele acompanhou aquele meu produto e, consequentemente, eu tenho que criar uma estratégia para que ele tenha desejo em ter aquele produto. Beleza? Então, gerar sempre um conteúdo de valor, ter constância, tá? E ter também um perfil estruturado, certo? Então, a gente tem essas 3 classificações, né? O perfil estruturado, ter constância e entregar sempre um conteúdo de valor. Isso é o mais importante. E assim, o que eu bato sempre, quando a gente conseguir ter a constância, dentro da constância, esse conteúdo ser um conteúdo de valor, consequentemente nosso feed está estruturado, a gente vai sim fazer com que a pessoa sinta vontade, desejo de nos assistir, de nos ver, tá? Então, toda essa conectividade é com a finalidade da gente melhorar a nossa relação da nossa audiência aqui no nosso Instagram, a gente, consequentemente, poder fazer com que essa pessoa busque o teu serviço, então tu vai vender com mais facilidade, consequentemente, tu tá fazendo isso, por que tu tá conseguindo isso? Porque tu conseguiu atrair teu público que tu tá buscando. Então, primeira coisa, definir o nicho que tu quer,
conseguiu fazer isso no feed constantemente, conseguiu ter um feed organizado, estruturado e conseguiu gerar um conteúdo de valor que você pode mudar a vida daquela pessoa, fechou. É isso que a gente quer, tá? É isso que o nosso seguidor está esperando da gente. A gente precisa entender como nós somos uma rede social criadora de conteúdo, a gente tem que criar um conteúdo que vai mudar a vida daquela pessoa, beleza? Não simplesmente um conteúdo que a pessoa fica só passando e não tem vontade de parar e de te assistir para saber o que tu está integrando, se aquilo que tu está entregando é realmente positivo, de valor e que se pode mudar a vida dela. Tá joia? Gente, deixa eu ver quem entrou aqui, que eu falei, não dei nem oi para quem me deu oi aqui. Mas isso é muito importante. Depois que eu consegui entender como funcionam as redes sociais, e principalmente o Instagram, que é a rede social que eu mais trabalho, isso me ajudou muito. Não vou mentir para vocês que é um trabalho fácil, porque não é um trabalho fácil, é um trabalho que precisa de constância, e nem todo dia a gente está inspirado, nem todo dia a gente está com uma criatividade elevada para estar criando conteúdo, sabe? Boa tarde, Adriana, tudo bom? Então, assim, mas eu acho que quando a gente tem essa constância, uma hora vai saindo os insights e a gente vai estar soltando aqui para vocês. Eu tenho muito insight quando eu estou com minha mente mais calma, sem estar atendendo, quando eu estou mais parada, quando eu estou deitada. E eu tenho, inclusive, um grupo que eu criei comigo mesma no WhatsApp, e eu gravo muito áudio nesse grupo, onde eu posso estar soltando os conteúdos que eu acho importante. Então, isso é legal pra gente, porque às vezes a gente está aqui no atendimento e apareceu um insight legal. Eu falo, cara, vou lá e gravo. Por quê? Para quando eu for criar o conteúdo para vocês, eu lembrar daquilo lá. Então, eu já entro no meu grupo do WhatsApp, que é eu comigo mesmo, e vejo, pô, eu falei isso, pensando em criar um conteúdo sobre esse assunto. Entendeu? Então, é legal a gente também ter esse grupo novo. Você com você mesmo no WhatsApp te ajuda a ter esses insights e tá tendo essa facilidade, né? Uma maneira de tu estar criando teus conteúdos. Quando eu viajo, que eu olho muita coisa interessante, eu também coloco no grupo. Quando eu estou também olhando alguma coisa interessante aqui no Instagram, eu printo a tela e coloco pro meu grupo, que é eu comigo mesmo, para eu poder usar aquilo de exemplo que eu achei interessante, tá? Mas isso mudou muito a minha vida, a constância, mudou muito eu ser verdadeira, não perder a minha essência, isso é super importante. A gente usar também a rede social, aqui quando a gente fala no history, né, que é a história da nossa vida, falando muito sobre a nossa verdade, o que está sendo feito durante o dia a dia, sabe? Mostrar que cheguei agora no consultório, vou começar os atendimentos, porque a pessoa está vendo que realmente aquilo que tu faz é aquilo que tu posta, porque os stories, gente, é a tua história verdadeira, na hora, não dá para tu estar editando o history. Quem edita history não posta no history, porque perde muito tempo. E o history tem que ser mesmo naquele link da emoção. Pô, gravei, filmei e postei. O Instagram até facilitou a nossa vida quando a gente não está muito arrumadinho para usar os filtros. Mas bota sem filtro mesmo, porque as pessoas querem se conectar contigo. As pessoas querem entender quem tu é de verdade. Eu acho que quando a gente consegue passar isso, a verdade para o nosso cliente, para quem está nos assistindo, né? Isso consequentemente pode virar a história, virar o pitch, isso virar um cliente para ti futuramente, tá? Claro, conteúdo de valor é fundamental. Se a gente não tem conteúdo de valor que vai mudar a vida daquela pessoa, conteúdo de valor, gente, é tudo aquilo que tu pode acrescentar e ajudar na vida daquela pessoa. Eu, como dentista, entendo sobre qualidade de vida, eu posso não só simplesmente falar de um tratamento odontológico, mas sim dar uma dica de saúde, né? Sim falar do meu lifestyle, que mudou minha vida, qual é o acompanhamento que eu gosto de fazer, qual é o tipo de treino que eu gosto de fazer, e tudo isso é um conteúdo de valor. Aquela pessoa se linkou comigo, criou uma conexão comigo e, consequentemente, ela pode vir fazer um pitch, fazer um negócio comigo aqui na clínica. Tá joia? Deixa eu ver aqui os comentários. Gostei dessa dica sobre o áudio. Não pensei nisso, nem sempre tem um lado. Exatamente. Isso é fantástico. Tu cria um grupo pra ti, tu contigo mesmo no teu WhatsApp, tu bota tu e por exemplo, e uma outra pessoa que tu conheça de confiança, só para poder criar o grupo. Depois tu criou o grupo, tu tira essa outra pessoa e tu vai ficar só, entendeu? E tudo que tu achar bacana, que pode servir de um conteúdo relevante para ti, tu coloca lá.
né? Alguma coisa, até mesmo um recado que tu queira fazer, uma reunião, tu coloca naquele grupo, que tu abre teu WhatsApp, tu vai estar lá com o teu grupo, tu contigo mesmo, e tu sabe a sequência que tu tem que cumprir. Eu uso demais isso, estou fazendo leitura de livro, olhando algum post no Instagram, alguma coisa que me chamou a atenção, boto no meu grupo para eu poder mais tarde estar criando conteúdo. E, gente, constância. Quem posta hoje vai postar só quarta-feira, sexta-feira, esquece. O Instagram, essa rede social, ela quer que a gente trabalhe para ela. Essa é a verdade. Isso aqui é um trabalho, né? Eu estou trabalhando com o Instagram, estou gerando conteúdo para o Instagram, onde vocês estão parando aqui e estão me assistindo. O Instagram está entendendo que, ela trabalha para mim, eu vou mostrar ela para mais pessoas. É assim que funciona. Então, se tu está trabalhando para a rede social Instagram, ela vai te beneficiar, ela vai te postar mais, ela vai te mostrar mais. Por isso que eles não estão, existiu uma estratégia agora no marketing deles, que eles não mostram nosso Instagram para todo mundo, para todos os nossos seguidores, é por percentual. Mas quanto mais tu posta, mais conteúdo relevante, mais as pessoas param para te assistir, mais ele vai te entregar, tá? Então, é assim que está funcionando nesse momento, porque toda hora muda, tá, gente? Toda hora muda. E outra coisa, como eu estou fazendo essas lives agora voltado mais para grupos de lateralidade, conversando com os dentistas para melhorar venda, para encher a agenda, para ter um consultório produtivo, eu preciso entender que eu tenho que ter tanto conteúdo desse segmento que eu estou falando, né, que é para dentista, como também eu preciso ter um conteúdo para quem não é dentista, né, um conteúdo para quem eu quero que se torne meu paciente. Por isso que a gente mostra antes e depois, por isso que eu gravo aqui nos meus stories sobre os atendimentos, né? Falando a evolução do tratamento, porque aquilo dali, aquele paciente, futuro paciente que tem vontade de ser meu paciente, que está me assistindo, ele olha e se identifica com aquele tratamento e fala, cara, eu vou lá, vou mandar uma mensagem para ela, certo? Mas, gente, assim, não sei de vocês, mas tem muita gente que a gente segue aqui no Instagram, que a gente acha até legal, mas a gente não cria muita conexão, né? A gente não dá muita liga, vamos dizer assim. Por quê? Porque tem gente que não está se mostrando da maneira que é aqui no Instagram. Esse é outro ponto importante, a verdade. As pessoas querem a verdade. Na vida da gente, né, gente? A gente quer a verdade sempre. Então, quando a gente trabalha dentro da verdade, mostrando quem realmente a gente é, a gente consegue com mais facilidade se conectar, tá? Eu acho que no final das contas, a rede social hoje em dia, ela é uma rede social que está servindo de uma vitrine digital para eu criar um pitch, para eu criar venda. Mas eu nunca posso esquecer que antes de eu virar venda, eu estou me conectando com aquela pessoa. Vocês já notaram aquela vez, um exemplo assim, grosseiro? Já teve alguma loja de roupa, por exemplo, que vocês entraram e a vendedora era chata, então ela nem olhou na tua cara, então aquela pessoa que vai empurrando as coisas só para poder vender, para se livrar, para ganhar a comissão dela, tu não quer voltar mais ali naquela loja. Ou então tu nem compra, tu entra, acha tão desagradável que tu sai. A mesma coisa que a rede social. Tu acha que se as pessoas não se conectarem comigo, não gostarem da minha maneira de me apresentar, a maneira que eu falo, mostrando a minha verdade, ela vai continuar me assistindo, ela vai me assistir todo dia, ela vai comentar numa live minha, ela vai fazer um comentário sobre uma postagem que eu fiz? Não vai, gente. Porque a gente se conecta com gente. Mesmo eu tendo uma parede, como eu tenho ali minha parede cheia de diploma, mesmo eu sendo fera na odontologia, sendo competente, tendo mais de não sei quantos mil casos tratados, finalizados, de sucesso, depoimento de paciente, prova social, não interessa. As pessoas se conectam com as pessoas querem pessoas com pessoas, entendeu? Então, sejamos sempre verdadeiros, né? Mostrando realmente a nossa verdade, que eu acho que isso gera conexão e faz uma diferença muito grande. Beleza? Gente, uma segunda e uma semana espetacular. Eu estou super animada com essa semana. Essa semana eu viajo para um curso em Florianópolis sobre basicamente esses assuntos que a gente está lidando aqui, rede social, engajamento, sabe? É um curso fora da caixinha mesmo que eu vou fazer. Já falei várias vezes para vocês que eu não sou dentista tradicional. Inclusive esse mês ainda, no final do mês, eu vou estar para São Paulo fazendo um curso sobre cannabis, a prescrição de cannabis medicinal na odontologia, né? E para quem não sabe, como eu sou dentista de dor orofacial, atendo muitos pacientes que já usam medicações controladas, já há muitos anos, de dor crônica, e a gente sabe que a cannabis pode estar ajudando esses pacientes, né?
Então eu vou estudar mais sobre isso, já comecei a estudar um pouco, né? Isso está dentro, isso é uma área que está dentro da odontologia biológica, que é o que eu acredito, que eu faço com meus pacientes. Eu aqui na clínica não uso flúor, eu aqui na clínica minha água ozonizada eu coloco na boca do paciente que eu indico, são implantes de zircônia, então tudo numa odontologia biológica. E aí eu estou investindo também agora no novo curso, que é a prescrição de cannabis, e que eu sei que São Walking, pronto, eu sei que vai levantar muita polêmica aqui na nossa cidade, ou então até no meu Instagram, porque quem me segue não é só daqui de São Luís, mas eu tô aqui para fazer a diferença. Eu tô aqui, eu já entendi que eu não vou agradar todo mundo e não faço parte da manada de fazer tudo igual, sou diferente mesmo, faz parte da minha personalidade e tô aqui para isso, para trazer o melhor, para trazer o novo e para poder realmente gerar dúvidas, sabe? Botar a pessoa para pensar, tá bom? Gente, mais um recadinho importante. Me sigam no YouTube. As lives, com o passar do tempo, saem daqui do Instagram e ficam só no YouTube. O YouTube é só a doutora Tajla Azevedo. Conto com a participação de vocês. Se inscrevam lá, coloquem no sininho. Isso é importante para mim, para o meu crescimento, meu engajamento. Se vocês acharam essa live importante, comentem na live também. Compartilhem com os amigos de vocês. Eu acho que não custa nada a gente estar podendo compartilhar conteúdo que pode mudar a vida de uma pessoa, né? Eu acho tão bom a gente poder ajudar. E aí eu venho aqui pedir para vocês cada vez mais a ajuda de vocês para que esse meu conteúdo possa chegar para mais gente possível. Tá joia? Beijo grande, uma semana incrível, espetacular, do jeito que Deus proporcionou pra gente, porque Ele é dono de tudo, de todos. Então, quando nós somos imagem e semelhança do Criador, então a gente tem tudo para prosperar e ser o que a gente quiser aqui na Terra, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês, uma semana incrível, a live vai ficar salva, vai pro YouTube, tá? E amanhã tem mais live. Beijos, obrigada pela participação de vocês. Deixa eu ver se tem mais algum comentário, gente. Não.